Olá a todos, sou o Rodrigo Melo, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do website blendernítidos.com.br. Essa é a segunda parte do tutorial modelagem arquitetônica com Blender e daremos então prosseguimento à modelagem do nosso prédio comercial. Muito bem, foi feita aqui, vamos aqui a nossa 3D View. Foram feitas aqui as estruturas, no caso representando o terraço do nosso prédio. Foram feitas estas estruturas laterais, que são esses blocos aqui frontais e laterais, e também, no caso, a área representando a vidraça do nosso prédio, contendo aqui os vidros e as estruturas, as bases para as nossas janelas. Nós agora iremos reproduzir essas estruturas exteriores e basicamente nós iremos reproduzir os procedimentos utilizados na base aqui da nossa janela, com algumas pequenas diferenças. Bem, então vamos aqui na nossa 3D View, se for o caso, para facilitar a nossa modelagem. Como aqui eu tenho muita poluição visual, tenho muitos elementos, eu posso utilizar uma outra camada para realizar essa modelagem. Então eu vou aqui à camada número 2. E na camada número 2 eu posso adicionar um cubo. Shift A, Mesh Cube. Vou diminuir aqui as dimensões do meu cubo. Ok, vou aumentar as dimensões do meu cubo em X, então aperto SX para aumentar as dimensões do cubo em X. Posso agora, no caso, diminuir as demais dimensões em Z e em Y, e para isso eu aperto S, Shift X, para diminuir duas dimensões, as dimensões relativas à altura e à largura, excetuando-se no caso o comprimento. Então vou diminuir aqui. Muito bem, perfeito. Entro agora no modo de edição, Edit Mode, dou Ctrl R. Desta forma, translado este corte mais ou menos para esta posição. Posso dar outro Ctrl R, realizando mais um corte. Vou transladá-lo um pouquinho mais para trás, desta maneira. E agora vou ativar, na verdade desativar esta opção, Limit Selection. Entro no modo de seleção por faces e vou selecionar todas, com o comando B, vou selecionar toda esta área. Posso agora transladá-la um pouquinho para baixo, dessa forma. E agora vou selecionar esta face, vou realizar uma extrusão simples no eixo Z, dessa maneira. Vou selecionar agora esta face e vou extrudar em X, desta maneira. Aqui eu poderei transladar esta face um pouquinho para baixo, desta maneira. E agora eu tenho praticamente a mesma estrutura que se encontra mais ou menos aqui. Logicamente, eu posso posteriormente desfazer essa pequena distorção,
Mas enfim, por enquanto não é necessário. É só baixar um pouquinho mais. Pronto. Muito bem. Feito isso, logicamente vamos salvar aqui o nosso trabalho. Já que eu tenho aqui um intuito educativo, eu vou salvar esta videoaula como um novo arquivo. Então, vou salvar como Save As Prédio 2. Muito bem. Feito isso, vamos criar aqui, tanto nessa parte inferior quanto na superior, alguns cortes e, no caso, fazer a junção entre a barra superior e inferior. Então, primeiramente, vamos aqui na visualização frontal. Ok, vamos aqui criar alguns cortes. Desta maneira, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cortes. O mesmo iremos fazer nessa parte aqui inferior. Podemos até dar um comando Add Slide, Ctrl E, e movimentar este corte para esta posição. Vamos agora dar um comando Ctrl R, rolar o scroll do mouse algumas vezes. Então, temos aqui mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cortes. Bem, essas faces não estão perfeitamente alinhadas, como vocês podem ver. Então, podemos dar o comando Ctrl E, Add Slide. Selecionamos um único Add Loop. Podemos aqui dar o comando Ctrl E, Add Slide. Vamos movimentá-lo um pouquinho para frente. O mesmo faremos com esta outra Add, Ctrl E, Add Slide. Desta forma. Vamos aqui ao seletor de face. Clicamos nesta face com o botão direito do mouse para selecioná-la. O mesmo faremos com a face superior do outro bastão aqui. E daremos o comando Ctrl E, Bridge to Add Loops. E dessa forma nós fizemos aqui a união entre uma face e outra, gerando aqui um volume. E este procedimento nós faremos novamente por 2 vezes, ok? Então, vamos pegar aqui mais ou menos um ponto médio. Vou escolher aqui esta face e esta outra face. Então, para isso, vamos alinhar aqui, vamos ao seletor de Edge, seletor de lado, vamos aqui à vista frontal, desselecionamos as áreas selecionadas, damos o comando selecionar Add Loop, então damos o comando aqui Shift, Alt, pressionados, e dessa forma nós podemos dar agora o comando Ctrl E para realizar um Add Slide ou deslizar Add Loop, ok? Então, realocamos ele mais ou menos nessa posição, fazemos o mesmo com este novo Add Loop, Ctrl E, Add Slide, e o posicionamos mais ou menos nesta posição para que fique alinhado aqui com a linha superior. Então, podemos andar um pouquinho mais, Add Slide, vamos coincidi-la aqui com esta linha aqui no nosso grid. Podemos também fazer este procedimento aqui com a linha com a Add Loop superior. Ok, então agora vamos novamente ao Face Select, ou seletor de faces. Selecionamos esta face inferior e esta face superior.
novamente damos o comando Bridge to Edge Loops, dando um Ctrl E e selecionando esta opção. E foi feito novamente o mesmo procedimento. Faremos agora pela terceira e última vez. Vamos aqui dar um espaço idêntico, então o espaço de duas faces, então pulamos esta e esta. Vamos fazer a união entre esta face e esta outra face. Então, novamente vamos aqui à vista frontal, apertamos o 1 no teclado numérico, vamos ao seletor de edges, ou lados, e vamos fazer aqui a desta Edge Loop, então Shift Alt, botão direito do mouse, Ctrl E, Edge Slide. É interessante que nós utilizemos este comando Edge Slide, pois caso nós movimentemos essa Edge Loop utilizando aqui o manipulador de translação, veja o que acontece. Esta Edge Loop, ela se movimentará no eixo Y, deformando aqui a nossa barra inferior. A nossa intenção é fazer com que esta Edge ela siga a direção da barra. Então, vamos atentar para esta situação. Então, vamos dar o comando Edge Slide. Novamente, Ctrl E, Edge Slide. E vamos posicioná-la num local mais adequado. Então, vamos fazer com que ela se alinhe aqui com esta linha no grid. E o mesmo será feito com esta Edge Loop superior. Damos A para desselecionar toda essa Edge Loop. E aqui nós podemos movimentar essa Edge Loop para esta posição. Muito bem. Feito isso, novamente vamos ao Face Select. E selecionamos tanto esta face na parte superior, quanto esta na parte inferior. E novamente vamos dar o comando Ctrl E e selecionar a opção Bridge to Edge Loops. Opa! Ctrl Z, está bem desalinhado, né? Eu esqueci aqui de coincidir esta Edge Loop com esta outra Edge Loop na parte superior. Então, vamos dar o Ctrl Z e A para desselecionar. Novamente o Face ou Edge Select, Ctrl Shift Alt, botão direito do mouse, Ctrl E, Edge Slide, e vamos fazer com que elas coincidam. Aqui. Muito bem. Vamos trasladar um pouquinho mais esta Edge Loop superior para esta posição. E nós podemos utilizar aqui o grid como parâmetro, ok? Aqui na parte superior eu coincidi essa Edge Loop com esta linha do grid. E foi exatamente essa linha do grid que eu utilizei para fazer o alinhamento com essa Edge Loop aqui embaixo. Então, feito isso, nós vamos aqui ao seletor de faces, Face Select, selecionamos essas duas faces, damos novamente o comando Ctrl E, Bridge to Edge Loops. Ou então podemos dar este comando utilizando a barra de espaço e escrevendo aqui Bridge to Edge Loops. Apertamos Enter. Ok? Então, aqui realizamos a nossa construção do primeiro suporte. Vamos aqui salvar o nosso trabalho, Ctrl S, para evitar qualquer inconveniente. Podemos nomear esta peça como suporte, simplesmente suporte.
suporte. Ok, Enter. Então, em item, nós renomeamos essa peça como suporte. Dando o comando Shift barra de espaço, aqui nós verificamos que na parte frontal ela se repete por 4 vezes. 1, 2, 3, 4. 4 vezes. Vamos então novamente utilizar aqui o modificador Array. Então vamos em Object Modifiers, Add Modifier, Array. Faremos com que este suporte ele rotacione aqui no eixo Z, mas antes vamos fazer aqui a sua configuração. No momento nós gostaríamos que ele se repetisse aqui em Y. Podemos de antemão já, ao invés de realizar aqui a construção destes suportes frontais, podemos fazer aqui os laterais, já aproveitando já o posicionamento. Então vamos aqui aumentar a contagem para 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ao invés de fazer a repetição em X, colocamos aqui o valor 0. Vamos fazer essa repetição em Y. O valor número 1 é muito baixo, logicamente. Vamos colocar aqui valores maiores, por exemplo, 4. E claro, para facilitar agora o nosso trabalho, vamos transportar essas duas peças para a Layer 1, ou então simplesmente vamos aqui ativar as duas layers. Então, podemos pressionar a tecla Shift e clicar com o botão esquerdo do mouse nesta posição, e como vocês podem ver, ela está muito fora de escala. Então vamos aqui diminuir suas dimensões drasticamente. Vamos colocá-la aqui no último andar. Desta forma, vamos reposicioná-la mais ou menos nesta posição, aqui. Acredito que suas dimensões sejam ainda menores, então vamos diminuí-la ainda mais, desta maneira. Verificar aqui o seu alinhamento. Desta maneira, ok? Ctrl S. Vamos fazer com que ela se repita agora 6 vezes. 6. E, logicamente, essa distância é muito curta. Então, vamos aqui aumentar de 4, por exemplo, para 10. Ainda fica curta. 18. Ainda é necessário aumentar um pouco. Vamos para 20. Tentar agora 22. Passou, né? 20. Vamos agora diminuir essas dimensões até que este último suporte coincida com o término aqui da vidraça. Então, vamos aumentar um pouquinho. Aqui já passou. Então, 20.8 é um valor interessante. Podemos até colocar aqui 20.85. Verdade, 81. Pronto. Muito bem. Feito isso, novamente vamos salvar o nosso trabalho, evitar perdas. Vamos reposicionar estes suportes mais ou menos para cá.
Detalhe importante. Aqui, como vocês podem ver, os nossos suportes, eles na verdade coincidem aqui com essas barras aqui do nosso suporte da janela. Então é recomendável, altamente recomendável, que nós façamos com que elas fiquem alinhadas. Para tal, seria interessante realmente que nós mudássemos aqui as dimensões do nosso array. Então, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 suportes de janela, 13 contando com este último. Então, nós poderíamos, ao invés aqui de utilizar o array, poderíamos repetir essa estrutura, no caso, por 6 vezes ou 5 vezes, considerando apenas, pulando de um suporte de janela ao outro. Então, eu poderia simplesmente diminuir também aqui esses valores, de forma que coincidisse mais ou menos aqui, faria de sua contagem igual a 2 e poderia repetir estes dois suportes. Shift D para fazer uma cópia, dou um Enter, aperto G e Y para transladar em Y e posso reposicionar esses dois mais ou menos aqui. Aqui não há um alinhamento, como vocês podem ver. Poderíamos então ir diminuindo aqui suas dimensões até que este suporte ocupe este espaço, desta forma. E este procedimento poderia ser repetido ainda mais uma vez. Então, Shift D, G, Y, vamos reposicionar estes suportes mais ou menos aqui nesta posição. Aqui não tivemos problemas. Podemos agora criar mais uma cópia, Shift D, Enter, vamos reposicioná-la mais ou menos na sua posição correta, diminuindo a contagem aqui para 1 ou simplesmente eliminando o modificador. Então, vou eliminar aqui o modificador e vou reposicionar este último suporte mais ou menos aqui nesta posição. Ok? Eu poderia aqui diminuir as dimensões deste bloco, logicamente. Então, vou dar aqui o comando S e Y para que ele não coincida com o nosso suporte. S, Y. Mais uma vez. Pronto. Então, aqui ele não está mais coincidindo. Então, feito isso, vamos passar para o próximo passo. Vamos criar agora as estruturas que vão compor aqui o corpo dessa grade. Então, após os suportes, podemos criar novos paralelepípedos. Então, vamos selecionar apenas o frame, no caso, a segunda camada, para facilitar a nossa visualização, dessa maneira. Podemos agora criar
dando o comando Shift A, Mesh, adicionar um novo cubo. Vamos posicionar esse cubo aqui à frente, acima. Vamos diminuir suas dimensões drasticamente em S. Vamos aumentar suas dimensões em X, SX. Opa, foi demais. Notem que ele é um pouquinho menor que o suporte em comprimento. Vamos verificar aqui. Vamos fazer esse alinhamento desde já. Wireframe, apertamos Z. Diminuímos suas dimensões em X novamente. Vamos realocá-lo aqui, SX. Dessa forma. Muito bem. Feito isso, vamos à visualização superior. Apertamos 7 no teclado numérico. Vamos colocá-lo mais ou menos nesta posição. Visualização aqui lateral. Podemos aqui diminuir suas dimensões, excetuando, no caso, exceto a dimensão em X. Então, apertamos S, Shift X e apenas o afinamos. S, Shift X novamente. E podemos realocá-lo aqui mais acima. Desta forma. Ok. Podemos aqui novamente criar outros elementos utilizando o modificador Array, logicamente em Y. Então, atribuímos aqui valor 0 ao primeiro parâmetro e atribuímos valores diferentes de 0 aqui no parâmetro Y. Vamos criar 3 cópias, 4 cópias, 5 cópias, 6 cópias em cada intervalo. Então, para isso, vamos aqui aumentar a distância entre eles. Vou reposicionar este mais ou menos aqui. Vou à visualização superior. Posso até criar mais uma cópia, 2, ficando com 8. Logicamente aqui eu irei diminuir as dimensões, S, Shift X novamente. S, Shift X. Não muito, mais ou menos aqui. Ok, tem espaçamento mais ou menos igual. E eu agora posso criar diversas cópias para esta grade. Então, vou dar aqui o comando Shift D para criar uma cópia, Enter GY. Vou posicionar esta mais ou menos aqui. O espaço aqui é um pouquinho diferente, eu não tomei o devido cuidado. Podemos então aqui ou diminuir em uma unidade, ou aumentar ou diminuir o espaçamento entre elas. Preferi diminuir aqui em uma unidade o número de grades. Vamos novamente aqui criar uma cópia, Shift D, Enter GY. Vamos reposicionar esta mais ou menos aqui.
Novamente, o espaçamento não é o adequado. Ok. Novamente, Shift D, Enter, GY. Shift D, Enter, GY, para transladar em Y. E, pela última vez, Shift D, Enter, GY, para transladar a cópia em Y. Só que essa última parte vai ter 8 cópias. Ela é um pouquinho mais larga. Este primeiro espaço e este último espaço, eles são um pouquinho maiores do que os demais. Então, feito isso, vamos salvar nosso trabalho, Ctrl S, evitar qualquer tipo de inconveniente. Vamos agora adicionar um novo cubo, Shift A, Cube. Novamente, este cubo terá suas dimensões reduzidas bastante. Vamos colocá-lo mais ou menos nesta posição. Vamos aqui alinhá-lo. Desta forma. Vamos aqui aumentar suas dimensões em Y. SY. Dessa maneira. Novamente, vamos aumentar suas dimensões em Y. GY, vamos aqui coincidi-lo nesta posição. Vamos diminuir suas dimensões tanto em X quanto em Z. Então, S, Shift, Y, para não alterar suas dimensões em Y, e apenas nas outras duas dimensões. S, Shift, Y, novamente. Ok. Podemos entrar aqui no modo de edição, selecionar apenas esta face, coincidi-la aqui. E façamos o mesmo nesta outra. Ok. Modo objeto. Vamos transladar agora em X, coincidindo também estas outras arestas. Feito isso, Ctrl S, salvamos aqui o nosso trabalho. Vamos ativar a primeira camada novamente, então apertamos Shift, botão esquerdo do mouse. Podemos até agora transportar todos estes objetos para a primeira camada, para facilitar nosso trabalho. Então, vou aqui selecionar todos estes objetos. Ok. Aperto M e vou transladá-los para a primeira camada. Então, aqui eu ativarei agora apenas a primeira camada. Poderei criar aqui algumas cópias. Então, vamos fazer a cópia usando Shift D, G, Z, para criar uma cópia e transladá-la em Z, no eixo Z, logicamente. Desta maneira. Criaremos aqui uma nova cópia. Opa! Aqui temos um probleminha, né? Esta barra, ela deveria estar um pouquinho mais para baixo. Então, vou eliminar todos estes objetos.
Eu vou editar apenas o primeiro. Desta forma. Poderia aqui aumentar suas dimensões apenas em Z. SZ. SZ. Dessa forma. Mais um pouquinho. Ok. Podemos aqui transladá-lo um pouquinho mais acima. Entremos no modo de edição. Desta forma, ok. Pois bem, aqui, como vocês podem ver, o suporte na parte inferior, ele fica ainda aparente. Então, vamos aqui ao modo de edição. Selecionamos esta face inferior. Vamos aqui ao modo wireframe. E ele fica assim, aparente na parte inferior. Ok? Na parte superior, ele tende a ficar um pouquinho mais para fora, desta maneira. Bem, vamos colocá-lo mais ou menos nesta posição. Vem aqui. Um pouquinho mais acima para coincidir com os demais. Pronto. Ok. Feito isso, agora sim vamos selecionar todos estes objetos. Então, apertamos B. Vamos ter aqui certeza que todos foram selecionados, apertando Z para entrar no modo wireframe. Vamos agora criar diversas cópias. Shift D, Enter, G, Z, para criar cópias e transladá-las em Z, logicamente. Vamos posicioná-lo um pouquinho mais acima. E vamos fazer isso por mais 5 vezes, mais 4 vezes. Então, Shift D, Enter, GZ. Shift D, Enter, GZ. Novamente, Shift D, GZ. Shift D, GZ. Isso deverá ser feito em cada andar. Bem, aqui nessa parte não temos mais essas estruturas. Pois bem, agora façamos o seguinte. Aqui, nesta outra parte, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 com este. Podemos aqui, no caso, selecionar apenas estes dois, juntamente com esta estrutura. Vamos copiá-la. Também juntamente com esta outra estrutura. Shift D, Enter, RZ90, perdão. RZ270 para rotacioná-la a 270 graus.
Vamos pegá-la e posicioná-la mais ou menos aqui. Desta maneira. Ok. Tenhamos agora o cuidado de fazer com que esta estrutura coincida com este suporte da janela. E tenhamos também o cuidado para que esta estrutura também coincida com o suporte da janela. Mas como vocês podem ver, aqui o bloco frontal ele está ultrapassando aqui os limites. Então vamos selecioná-lo. Vamos diminuir suas dimensões em X, desta maneira. Mais um pouquinho, SX. Ok, novamente selecionamos essas estruturas e a colocamos em seu devido lugar. Aqui. Podemos, aqui no caso, ou diminuir aqui as distâncias entre cada uma dessas varetas, se assim podemos dizer. E inclusive elas não estão nem encostando aqui nos seus na estrutura principal. Vamos verificar se o mesmo aconteceu aqui. Bem, aqui não, ela não encosta. Esse problema deverá ser corrigido também em cada uma dessas outras. Podemos fazer isso no momento posterior. Muito bem. Vamos aqui diminuir o quantitativo de cópias. Vamos aqui no Array, modificamos para 7. Vamos agora selecionar este primeiro e também vamos aqui diminuir seu afastamento. Desta maneira. Ok. Aqui, se for o caso, vocês podem até alterar as dimensões aqui da janela, para que ela se adeque. Mas, ok. Façamos a movimentação dela neste eixo um pouquinho para cá. Muito bem. Podemos transladar um pouquinho para cá. E criar aqui outras repetições. Então, vamos dar um Shift D, Enter G, X. Passamos o mesmo nesta área, bem aqui. E no caso, na verdade, a gente vai realocá-la mais ou menos nesta posição, com espaço de 2 vidraças, ok? Vamos selecionar apenas esta grade, Shift D, Enter GX, e vamos colocá-la mais ou menos nesta posição. Ok. Vamos repetir este procedimento. Shift D, Enter GX. Notem que, infelizmente, esse processo ele é tedioso, mas quando se trata de modelagem arquitetônica, infelizmente não podemos fugir disso. Então, aqui nessa última estrutura, nós podemos até aumentar a quantidade aqui de números
da nossa grade, de 7 para 8. Podemos aumentar também essa distância entre os suportes, desta forma. Aumentamos também aqui a contagem para 8. Ok. Vamos aqui criar uma cópia, Shift D, Enter, GX, e posicionar essa grade mais ou menos aqui. Aqui não estamos alinhados, então vamos selecionar também este array bem aqui. Vamos diminuir suas dimensões bem aqui. Ok. O último ajuste se trata dessa dimensão. Podemos selecionar aqui a face de uma das extremidades e fazer a sua translação até esta posição para que coincida com um dos suportes. Feito isso, damos um Ctrl S. Vamos selecionar todas as partes dessa estrutura. Apertamos o wireframe para ter certeza de que todas elas foram selecionadas. Vamos criar suas cópias. Shift D, Enter, GZ. Criamos uma cópia e a transladamos para cima nesta posição. Vamos tomar aqui o cuidado para que ela coincida aqui com esta estrutura também. Acredito que ela esteja muito fincada aqui no interior. Vamos selecionar também a original. E vamos aqui colocá-la mais para o exterior. Desta maneira, ok? Feito isso, temos aqui um alinhamento melhor. Então, para alinhar, podemos dar aqui um GY, mais um pouco, GY, e movimentamos para cá. Este último suporte, podemos aqui aumentar um pouquinho suas dimensões. Desta forma. Pronto, temos aqui o alinhamento, Ctrl S. Muito bem, agora sim, selecionamos novamente toda essa estrutura. Shift D, Enter, GZ. Criamos uma cópia e a transladamos aqui para cima. Desta forma. O mesmo procedimento. Shift D, Enter, GZ. Shift D, Enter, GZ. Novamente, Shift D, Enter, GZ. Shift D, Enter, GZ, novamente. E vamos repetindo esse procedimento até que todos os andares estejam preenchidos com esta estrutura externa. Ok.
desta forma. Damos um Ctrl S. Anteriormente eu havia percebido estes pequenos erros aqui. A grade não encosta no suporte principal, então vamos selecionar cada uma dessas grades. Infelizmente foi um erro que cometi. Opa, Ctrl Z. Ctrl Z. Bem, após selecionarmos todas estas grades, nós iremos transladá-las para frente para que o espaço entre elas e o suporte principal seja preenchido. Dessa forma não teremos nenhum defeito grave. Ok. Feito isso, vamos movimentar aqui com o auxílio do manipulador de translação. Vamos transladar todas essas estruturas para frente. Feito isso, damos um Ctrl S e voilá. Todo o nosso primeiro quadrante foi feito aqui. Está praticamente concluído, pelo menos com relação à parte de modelagem. Ctrl S. Vamos agora selecionar todas estas estruturas e criaremos cópias das mesmas e a realocaremos aqui no segundo quadrante. Então, para isso, novamente, trabalho braçal. Vamos selecionar cada uma dessas estruturas. Podemos fazer melhor. Ao invés de selecionarmos cada uma dessas estruturas, vamos selecionar cada elemento diferente delas. Dessa maneira, incluindo aqui o piso. E vamos dar o comando Ctrl I para inverter essa seleção. Ah, mas aqui não havíamos selecionado essas outras três. Então vou dar o Ctrl Z. Vou selecionar também aqui essas bases. Muito bem. E agora sim, vou inverter a seleção com o comando Ctrl I. Feito isso, crio uma cópia, Shift D, Enter, e eu vou espelhar esta cópia. Para isso, eu posso utilizar o comando S, X, -1 e dar um Enter. Mas aqui, como vocês podem ver, eu acabei também criando cópias da câmera e da lâmpada. Então, dar o Ctrl Z, novamente Ctrl Z. Vou selecionar também a câmera e a lâmpada. E agora sim, Ctrl I. Feito isso, Shift D, criei cópia, Enter, SX -1. E vou realocar toda esta estrutura nesta posição. Tomando cuidado para que seu alinhamento esteja correto. Então, vamos realocá-la um pouquinho mais para cá. Perfeito. Ctrl S para salvar o nosso trabalho. E vamos novamente tomar esse procedimento. Agora aqui no caso no comprimento. Então, vamos selecionar novamente todas as estruturas diferentes.
aqui. Dessa forma. E agora eu vou inverter a seleção. Ctrl I, novamente vou criar uma cópia, Shift D, Enter, e agora eu vou invertê-la utilizando o comando SY, pois a inversão agora vai se dar em Y menos 1. E vou reposicioná-la em seu devido lugar. Vou tomar aqui cuidado com o alinhamento e dar um Ctrl S. Bem, aqui, como vocês podem ver, praticamente terminamos toda a estrutura do prédio. Podemos, na verdade, nos ater agora a inserir as demais estruturas. São elas aqui o muro, na verdade, esses dois muros, a calçada e a rua. Então, vamos aqui ao nosso plane que foi inserido. Vamos entrar no modo de edição. Vamos dar o comando Ctrl R. Vamos criar um corte mais ou menos nesta posição, bem aqui. Vamos criar uma extrusão em Z. Perdão, Ctrl Z. Vamos selecionar aqui o Face Select. Selecionamos toda esta área. Vamos aqui dar uma extrusão, Z. Criamos aqui a área da calçada, dessa forma. Criamos aqui um novo corte. O reposicionamos mais ou menos aqui. E dessa forma, criamos aqui a calçada. Devemos aqui criar uma entrada. Então, vamos dar aqui o corte, Ctrl R, 2 vezes. Vamos ao manipulador de escala. Vamos diminuir aqui as suas dimensões mais um pouco. Vamos ao manipulador de translação também. Apertamos Shift para selecionar os dois ao mesmo tempo. Mais ou menos assim. Feito isso, podemos selecionar esta área, bem aqui, com o Face Select. E esta área bem aqui. E vamos realizar uma pequena extrusão, fazendo com que esta área tenha um pequeno declive com relação à calçada, mas bem ínfimo, desta forma. Ok? Feito isso, damos um Ctrl S para salvar o nosso trabalho. E a parte de modelagem está quase no fim. Vamos agora criar o nosso muro. E pela vista que temos, acredito que não vai ser nem necessário que nós façamos um muro completo, mas enfim, vou criar um muro aqui com 3 lados. Então vou inserir um cubo novamente, Shift A, Cube. Vamos diminuir as dimensões deste cubo
em Y, mais uma vez, também em Z. Vamos reposicioná-lo. Aqui próximo à calçada, desta maneira. Vamos diminuí-lo ainda mais em Y. Vamos colocá-lo aqui na divisa com a calçada. Vamos diminuir, aumentar aqui suas dimensões. Mais ou menos dessa forma. Deixando toda esta área aqui visível, como no desenho. Criamos uma cópia deste muro, Shift D, Enter, R, Z90. Vamos trasladar esta cópia mais ou menos para esta posição, bem aqui. E vamos aumentar aqui suas dimensões também. Desta forma. Entramos no modo de edição. Podemos diminuir aqui o tamanho do nosso muro. Então, feito isso, Ctrl S. E aqui nós temos a reprodução aqui desta cena. Logicamente, aqui neste bloco principal, como vocês podem ver, aqui eu tenho uma porta de vidro. Então, vamos ter que criar essa porta de vidro. Aqui nessa estrutura inferior também, na nossa janela, também temos aqui essas divisões. E elas deverão ser inseridas. Então, selecionemos aqui este bloco. Estamos agora numa vista em perspectiva. Apertamos o número 5 no teclado numérico. Vamos aqui ao modo de edição. Vou criar aqui um corte. Mais ou menos aqui, a esta altura. Na altura da linha da janela. Vou criar outros dois cortes, só que agora na vertical. Diminuir o distanciamento entre eles. Vou ao Face Select. Seleciono apenas esta face e vou criar uma extrusão em Y, desta maneira. Dou um Ctrl S para salvar o trabalho. Posso agora inserir aquelas estruturas bem aqui. Elas têm mais ou menos a espessura do muro. Então, vou selecionar o muro. Vou entrar no modo de edição, Edit Mode. Vou selecionar esta face do muro. Vou criar sua cópia, Shift D. Vou dar um Enter. Vou trasladá-lo um pouquinho. Vou apertar P para separá-la do muro e torná-la um novo objeto. Entro no modo objeto e a seleciono e entro no modo de edição novamente. Posso aqui diminuir um pouquinho as suas dimensões em Y.
Vou extrudá-la em X, um pouquinho, desta forma, dando-lhe volume. Posso agora novamente entrar no modo Objeto e vou transladá-la em X. Vou apertar 5. Para evitar esse problema, vou selecionar toda ela. Vou dar o comando Shift S, Cursor to Selected. Ok. E agora, no modo de edição, vou dar o comando Shift S. Opa, Ctrl Z. Ctrl Z. Perdão. Shift S, Cursor to Selected. E aqui eu irei habilitar a opção 3D Cursor. Ok. Mais ou menos aqui nessa opção, nessa altura. Vou diminuir aqui as dimensões dela em I. Opa, perdão, Ctrl Z. Shift S, Cursor to Selected. Vou diminuí-la aqui no eixo Y. Vou diminuí-la também um pouquinho em Z. Transladá-la um pouquinho mais para baixo. Muito bem. Feito isso, aqui eu deverei criar 1, 2, 3, 4 outras 3 cópias. Vou transladar esta cópia mais ou menos para cá e criar outras cópias. Shift D, Enter, G, Y. Ou então simplesmente posso utilizar o modificador Array novamente. Criando aqui outras cópias. Acredito que agora esteja a contento. Posso empurrar elas um pouquinho mais para dentro, desta maneira. Ok. Ctrl S. Na verdade, eu deveria fazer outros 2 suportes desses para que fiquem aqui no extremo da janela. Então, vou criar aqui mais duas cópias. E vou fazer com que tenham aqui um afastamento menor. Desta maneira. Ainda não encostou. Ok. Ctrl S, salvei meu trabalho. E aqui eu tenho findo a segunda parte da modelagem de um prédio utilizando o Blender. Então, na próxima videoaula, nós iremos aprender a justamente aplicar materiais a este prédio. Então, vamos aplicar materiais, no caso, bem reflectivos, aqui na vidraça e outros materiais mais difusos ao corpo principal do nosso prédio, a nossa pista, a calçada e ao muro.
Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais.